dia! Deixa eu ajeitar aqui esse telefone. Colocar meu fone. Muito bom dia, pessoal, nessa quarta-feira, dia 27 de maio. Sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Muito bom dia a todos. Deixa eu chamar a Charlene para estar. Como vocês estão? Aqui em Rio das Ostras está um friozinho. Tá um dia lindo, mas está frio. Bom dia, Charlene. Bom dia a todo mundo. Muito bom dia, Charlene, que está aí com a gente pela segunda vez. Seja muito bem-vinda. Lá do Lar Francisco de Assis, de Macaé. Muito bom dia, Charlene. Bom dia. Deixa eu ajeitar aqui. É isso. Antes da gente começar com a nossa leitura de hoje, dessa manhã, eu acho importante a gente falar logo agora, Charlene, para não correr o risco de depois não dar tempo. Então, a Charlene tem algo importante para falar para a gente. Pode ficar à vontade, querida. Então, pessoal, bom dia a todos. Ontem eu fiz o teste e meu exame deu positivo para Covid-19. Apesar de ser do administrativo, eu trabalho na Secretaria de Saúde daqui de Macaé. E por conta disso, a gente não parou de trabalhar, porque tem alguns setores que não têm condições de parar mesmo, por conta do funcionamento. E apesar de tomar todos os cuidados, todas as precauções, de ser até um pouco paranoica com limpeza, eu acabei contraindo uma colega de sala. Fez o teste no sábado e deu positivo, então todos do meu setor fizemos o exame e o meu deu positivo. Então, o que eu queria pedir às pessoas é que se cuidem, que não pensem que todo cuidado é pouco, todo cuidado é importante você usar máscara. Eu preciso usar máscara agora aqui dentro de casa também. Eu só não estou usando por conta aqui da live. Mas vai sair de casa, precisa sair, não tem como ficar em casa. É realmente necessário sair? Só saia se for estritamente necessário. Evite se expor ao risco. Se você não tem necessidade de sair, fique em casa. Em casa é o lugar que a gente está mais protegido. Se cuida, usa o álcool, lava as mãos a todo momento, evita colocar as mãos no rosto. E a gente precisa se cuidar, principalmente por conta daqueles que estão conosco. Porque muitas vezes eu tô bem aqui. Eu tô super bem, tive sintomas bem leves, mas eu carrego o vírus comigo e eu posso transmitir ele para outras pessoas que têm uma saúde, de repente, mais fragilizada, ou que são idosos, são pessoas mais vulneráveis. E então a gente tem que se cuidar, principalmente pelo outro. É um momento em que eu acho que Deus nos convida a ter um olhar cuidadoso com o nosso irmão, mais ainda. De ter o cuidado de não ser não o causador, né? Porque muitas vezes a pessoa não vai fazer nem propositadamente, mas você pode causar um problema para alguém por conta de você estar sendo um possível transmissor. Retorno. Então, o ideal é que, se não precisar, não saia de casa, fique em casa, evitar lugar com aglomeração, supermercado. Se precisar ir trabalhar, tomar todos os cuidados, passar álcool em gel a todo momento, limpar todo o local que você fica, não almoçar junto com ninguém, porque às vezes as pessoas acabam esquecendo, porque estão trabalhando e ficam na rotina do dia a dia e acaba
né, agindo de forma natural, mas não é esse momento não é para a gente agir de forma natural, é realmente para a gente tomar todos esses cuidados e a gente se cuidar e cuidar do outro, pensar no outro, porque nós somos responsáveis também por aquilo que acontece. Se eu poderia tomar um cuidado e não tomei, eu também sou responsável por isso. Então é esse o recado que eu queria deixar aqui para todo mundo, para tomar ainda mais cuidados, porque é uma doença nova que muitos médicos não têm conhecimento ainda, muitos profissionais de saúde, é tudo novo para todo mundo, então cada um sente de uma forma, cada um tem um sintoma diferente, e às vezes é muito leve, muito sutil, e você tem e nem percebe, mas você pode transmitir para alguém que pode não reagir tão bem. Então, é esse o recado que eu queria dar. Obrigada, Dona. Exatamente. Tá vendo? Se você não fosse lá da Secretaria de Saúde e não tivesse tido a oportunidade de fazer esse teste, você nem saberia, né? E Nem talvez saberia, é verdade. você poderia ser um risco, né? O fato da gente não estar apresentando sintoma não significa nada. Então a gente tem que continuar realmente tomando Se todos os cuidando. cuidados. Perfeito. Exato. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo pelo depoimento, porque a gente precisa, né, de uma sacudidinha de vez em quando a gente E sai às na rua, a gente vezes precisa acontecer, assim, eu vejo muitos colegas, às vezes, do trabalho, assim, precisa acontecer com alguém perto para a gente. Infelizmente, a gente ainda tem esse tipo de pensamento. Quando é, acontece com alguém mais próximo, aí a gente desperta para um cuidado que a gente deveria estar tendo desde o início, né? exato, exatamente. Porque às vezes a gente sai na rua e as pessoas estão tão de boa, tão tranquilo, que a gente acha assim, não é possível, Exatamente. acho que eu estou exagerando. É. Acho que eu estou exagerando, mas na Eu verdade digo não, é por mim, porque porque muitas vezes eu me senti assim, como paranoica, porque eu realmente, desde o início, eu tô tendo todos os cuidados. Eu chegava no e, trabalho, e eu mesmo assim limpava tudo contraiu. da minha sala, na hora de bater o ponto biométrico. Eu já ia com um potinho de álcool na mão para já ir limpando a mão. E, assim, e às vezes as pessoas ainda me olhavam como uma parada. Você está exagerando um pouco, né? Um pouquinho de exagero e tal. Mas a gente, todo exagero nesse momento é pouco, É porque a necessário, gente é. nunca sabe. Isso mesmo. Vamos lá. Então, Vamos lá. dado o recado para todo mundo, agradecemos que você esteja bem, podendo, né, conscientizar a gente um pouco mais. Graças a Deus, seus sintomas foram um pouco mais leves, mas muitas pessoas estão perecendo muito, né, dessa nova doença. Então, vamos fazer a nossa prece inicial para a gente começar a leitura de hoje. E Vamos. aproveitando o assunto, vamos então emitir os nossos pensamentos e as nossas vibrações. Vamos convidar nessa manhã o nosso grande amigo Jesus, os nossos mentores espirituais, para participarem conosco dessa corrente de pensamentos, que a gente possa estar unidos, desejando tirar de dentro do nosso coração todo o amor, todo o sentimento de emissão, de saúde, de persistência, de esperança para os nossos irmãos nos mais variados locais do planeta que estão enfrentando essa doença no seu corpo físico e principalmente aqueles que estão ainda perdidos, negando tudo isso, fazendo talvez, tendo atitudes que podem comprometer a si mesmo e a outros irmãos, que todos esses nossos queridos companheiros sejam envolvidos nas vibrações amorosas do Cristo, para tocar-lhes intimamente naquilo que realmente necessita a cura. Alguns pedem a cura do corpo, e nós entendemos que a cura das mazelas da alma seja a mais urgente para a humanidade neste momento, Senhor. Nós não esquecemos de que os transtornos causados pelas enfermidades abalam a todos, os familiares, os amigos, principalmente quando ocorre o desencarne
almas que necessitam de consolação por todo o planeta, são acolhidas na espiritualidade graças à bondosa misericórdia divina. Então, desejamos participar desse movimento de acolhimento, de amor, nos inserir nele e pedir as bênçãos da espiritualidade para que esse estudo se faça nessa manhã, que alcance dentro do nosso coração o cantinho que a gente ainda precisa para estabelecer dentro de cada um de nós ainda as nossas próprias curas. Que assim seja, então, graças a Deus. Ok, então, ontem a gente começou com o Sérgio, o item 14, no capítulo 11, mas a gente não conseguiu concluir. Então, eu vou pedir a Charlene licença para a gente partir da onde parou, né? Então, a gente ainda faltavam 2 parágrafos e o texto de hoje, que é o 15, é menorzinho. Daqui em diante, a gente vai ter sempre trechos bem menores, como esse 15 agora, né, que é sempre um itemzinho só, para que a gente tente fazer um bate-papo leve, sem pressa, sem cobrança de nada, que a gente faça um estudo tranquilo. Então, vamos lá. Você quer começar? Você lê o primeiro parágrafo, eu leio o segundo, e assim a gente vai levando. Pode ser? Pode sim. Estão próximos os tempos, repito, em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo, lei que será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Amai-vos, pois, como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçais diferenças entre os outros infelizes, porquanto quer Deus que todos sejam iguais, a ninguém desprezeis. Permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos, para que vos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. E aí, já quer comentar? Sim. A gente anseia muito, né, para que esse reino, esse mundo, né, esse planeta regenerado chegue logo, porque às vezes a gente vê alguns comportamentos equivocados e a gente fica assim muito, não sei, às vezes eu fico pensando, eu vejo algumas atitudes de algumas pessoas e eu fico pensando, meu Deus, eu acho que eu não sou daqui, porque a gente acaba tendo consciência de algumas coisas, a gente queria tanto que a gente acaba querendo, né? Que os outros enxerguem as coisas da nossa maneira, mas cada um tem seu tempo e às vezes é difícil enxergar isso, aceitar isso. Ele fala aqui, lei que será freio e segurança e conduzirá as almas às moradas ditosas. Chegará o dia, né, que essa lei prevalecerá aqui no nosso planeta, né? Chegará o dia em que todos terão essa mesma conduta e que a gente vai conseguir se olhar como filhos de um mesmo pai, como irmãos verdadeiramente. Acho que ainda estamos um pouco distantes desse objetivo, mas estamos a caminho. Aos poucos, as dificuldades, as provas, as doenças que chegam, né, vêm para despertar a gente, para ter um olhar de irmão, né? De ver que todos somos iguais, todos somos filhos do mesmo Pai. Exato. Quando ele começa o texto dizendo que os tempos estão próximos e que a grande fraternidade reinará nesse globo, a gente tem que lembrar que quem disse isso é um espírito desencarnado que deu essa comunicação, né? E que a noção de tempo pra gente aqui na matéria é muito diferente. Que quando a gente está desprendido disso, né? E se percebe realmente como um espírito imortal,
a gente tem uma noção do tempo muito diferente. A gente percebe que a gente já é um espírito milenar, com milhares de anos. Então, se a gente vislumbra na espiritualidade que esse mundo de regeneração está aí para daqui a 200, 300, 400 anos, caramba, se já passaram 5, 6, 7, 8 mil anos, o que são 400 anos na frente, né? Então, a gente acha que está perto. Gente, está muito perto. E aí, quando fala isso, a gente acha que está perto aqui da gente. E aí, quando a gente se depara com a realidade do mundo material, das provas e expiações, a gente pensa assim, alguém errou essa conta, não está batendo, né? Mas eu acho que esse parágrafo, ele nos fala que é o seguinte, amai-vos como filhos de um mesmo pai, ou seja, faz o seu trabalho, faz a sua parte, porque o restante todo, está todo mundo dentro da lei de progresso. O planeta vai progredir, faz a sua parte e não se preocupa com aqueles que você acha que estão perdidos no caminho, entre aspas, né? Se preocupe, tente ajudar. Mas assim, não se perca por eles, né? Não se abata, não se abale com essas coisas, achando que está tudo ruim, que está tudo na pior, porque assim, isso vai mudar, os bons tempos chegarão. E esses irmãos que continuarem insistentes no mal, eles serão bem aproveitados em outras moradas, dentro daquela capacidade evolutiva que já tiverem alcançado. Então acalme-se que há um Deus, há uma lei divina regendo tudo isso, né? Eu vejo esse parágrafo como algo assim, nos chamando para a nossa responsabilidade, dizendo que é importante que a gente viva ainda com essas diferenças, mas que a gente se acalme. Porque de um jeito ou de outro tudo vai dar certo. E que aqueles que conseguirão acompanhar, irão. Os que não conseguirem, não serão castigados, mas serão ferramentas de evolução para um outro patamar, um outro mundo, né? Como o Sérgio colocou aí, Capela é um exemplo. O Marcos disse que esses dias também se sentiu um estranho nesse planeta e chegou até a se derramar em lágrimas. Gente, a gente não é tão estranho assim não, né? A gente não caiu aqui à toa, não. Vamos botar... Tudo bem, tem coisa que a gente já percebe hoje e que grita muito, mas talvez a gente se sinta muito incomodado porque a gente dentro do nosso subconsciente deve lembrar dos horrores que a gente já fez. E aí quando a gente vê o outro fazer, a gente repele aquilo que um dia a gente foi. Eu acredito que seja um pouco assim. A Virgínia está comentando que quando a gente acende a nossa luz, ilumina a todos, direta ou indiretamente. Então, por isso, né, a nossa responsabilidade em exercer o amor na prática é justamente também para ajudar a carregar esses irmãos nesse processo progressista do planeta. Acrescentar algo, Charlene? Eu vou viajando na batatinha. Não, tá certo, tá viajando. Então, vou para o segundo parágrafo. Não, pode prosseguir, vamos lá? Né? Vamos. Então, vamos lá. Deveis àquele de quem falo o socorro das vossas preces. É a verdadeira caridade. Nunca digais de um criminoso. É um miserável. Deve-se expurgar da terra a terra da sua presença. A morte que lhe infligem é muito branda para um ser de tal espécie. Não é assim que deveis falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia como um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Na verdade, não podeis fazer o mesmo, mas, pelo menos, podeis orar por ele, assistir o seu espírito durante os breves instantes que ainda lhe restem passar na terra. O arrependimento pode tocar seu coração se orardes com fé. É tanto vosso próximo quanto o melhor dos homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Então é um convite para que a gente dê o que a gente puder por esse irmão. Mas não é fácil, porque se você tem que orar com sinceridade, com fé. E para você fazer isso, você tem que se despir da raiva, daquelas sombras que aquele irmão te desperta. Porque se aquele irmão que comete um crime, e aí no momento em que aquilo é noticiado na TV, você internamente tem ímpetos de pensar assim, que ele morra na cadeia,
o problema está com você também, né? A gente tem que sempre pensar isso. Se eu desejo esse tipo de coisa para ele, é porque também dentro de mim alguma coisa não está bem resolvida. E aí é difícil a gente orar por esse irmão quando isso ainda mexe tanto com a gente. Muito difícil. Mas a gente tem que abrir nosso coração para Jesus e dizer, olha, Jesus, você sabe que eu ainda estou no caminho, que a minha fé ainda é bem vacilante, é um pedaço de papel que se passar um vento, voa. Então me ajuda a tirar de dentro de mim esse sentimento, me ajuda a desejar para esse meu irmão o melhor, me ajuda a não ser orgulhosa, achando que por eu já ter passado talvez por essa caminhada, por estar já percebendo o equívoco, por eu me achar que sou melhor do que ele nesse sentido. Então, que a gente se coloque na posição daquele que também precisa, né, ainda muito caminhar. Porque só assim que a gente vai conseguir um dia orar sinceramente por eles. Porque dependendo da situação é difícil, Charlene, é muito difícil. Ainda mais quando é com alguém próximo a gente, né? Se alguém fizer algum mal a alguém que a gente ama, é tão complicado, é tão difícil, mas é um convite para que a gente aprenda a fazer aquilo lá que o outro parágrafo falou. Amai-vos. Sim. E aqui ele fala criminosos, né? Mas a leitura de ontem também falava de quantas atitudes são criminosas aos olhos de Deus e para a gente passa como uma atitude comum, né? São atitudes equivocadas aos olhos de Deus. É por esses também, porque às vezes a gente fica pensando naqueles crimes que chocam a maioria, né, das pessoas. Sim. Mas quantas pequenas atitudes que os nossos irmãos tomam e que a gente também deveria perdoar e a gente acaba não perdoando. Não tendo esse olhar caridoso aqui que a leitura pede de nos vermos como irmãos, nos vermos como os filhos de um mesmo pai. E mesmo nesses pequenos erros, e a gente acaba não conseguindo ter esse perdão. Acho que até nos pequenos é mais difícil do que uma coisa que choque mais. Porque quando choca muito, você vê assim, ele está tão equivocado, você consegue olhar para aquele irmão como um doente. Mas naquelas pequenas atitudes que são equivocadas, cometidas diariamente pelos que caminham junto conosco, a gente não consegue muitas vezes ter esse olhar. E aí, para esses, a gente também tem que ter esse olhar de que somos filhos, estamos todos a caminho, né, em busca da melhoria, buscando se melhorar dia a dia, buscando nos melhorar dia a dia, aos poucos. Mas não só nessas pequenas, né, nos grandes, né, mas também nos pequenos erros. Acho que a gente também tem que ter esse olhar. E assim, essa mensagem, eu não ia falar sobre essa parte, né, do texto. Mas Deus sabe muito, a sabedoria divina sempre surpreende a gente, né? Porque eu precisava muito dessa mensagem otimista, do olhar para o outro dessa forma, de que essa mensagem viesse para mim, entende? Nesse momento, principalmente por ontem, eu precisava muito que essa mensagem viesse para mim. Então, assim, Deus não faz nada errado. A gente sempre recebe aquele remédio que a gente precisa. Era o remédio que eu precisava mesmo. Exatamente. A gente ainda tem mazelas sociais também, que são complicadas quando a gente fala sobre essa coisa, né, da caridade para com os criminosos. Alguém citou ali nos comentários, acho que foi o Sérgio de ontem, sobre o caso dos Nardoni, né? Que foi uma coisa que chamou muita atenção na mídia, né? Todo mundo veio a saber sobre esse acontecido. E era uma família, eu não sei se foi por isso, mas a repercussão foi muito grande e não era uma família de condições, de baixas condições, né? Eles tinham condição social, estavam numa classe média e tal. E eu fico pensando quantas Isabelas existem, né? E que a gente nem fica sabendo.
porque existe uma parcela da população que é invisível. Crimes diariamente acontecem e são invisíveis. E há lugares em que isso se torna tão comum que as pessoas passam por cima do irmão que desencarnou, assim, no meio da calçada Uma e seguem para... naturalidade, né? Porque se torna uma coisa assim, e você, na verdade, em alguns lugares você não pode nem falar nada, né? E aí eu fico pensando sobre o quanto que a nossa sociedade ainda pune uns e outros não pune, ou tem um olhar muito severo para uns, para outros sequer olha, porque ao mesmo tempo que você tem que ter esse pensamento com o malfeitor, com aquele que foi o algoz naquele momento, que estava insano, né, que estava doente, existem todas as pessoas que se sentiram, que se foram vítimas, não somente aquela que desencarnou, mas aquelas que tiveram mortos os seus sonhos, os seus anseios com aquele ser, né? A própria mãezinha da Isabela, que foi ali durante muitos anos, morreu dentro dela um monte de sonho que ela tinha para a filha, enfim. E nesse sentido eu fico pensando mais além, né? Ele tinha outro filho, esse paizinho. E esse outro filho, quem ficou com a guarda dele foi o avô. Mas o avô ajudou a cobertar o crime, E o avô ficou com a guarda do neto. Se isso fosse numa família da periferia, esse outro garotinho com certeza teria ido para um abrigo. Jamais alguém deixaria ele ficar com o avô que acobertou o crime. Então a gente ainda lida de forma diferente. Por mais que tenha chocado, que todo mundo tenha se sensibilizado, a gente ainda lida com os trâmites da situação de forma diferente. A gente, além do preconceito que a gente tem com aquele que comete o crime, porque a gente não vê ali a doença, a gente enxerga ele todo como a doença, quando na verdade ele é um irmão como nós, que se equivocou, mas a gente também enxerga cada vez diferente dependendo de onde ele está encaixado na sociedade. Não sei se eu estou viajando muito, Charlene, mas assim, a gente precisa tirar todas essas coisas, sabe? Tirar a posição social, tirar a raça, tirar a escolha da sexualidade, tirar tudo isso e enxergar o irmão que está ali atrás, independente da situação. Porque senão a gente acaba facilitando algumas coisas dependendo da posição que o sujeito ocupa. Eu não estou nem dizendo que ele deva ser penalizado, mas que a gente deve enxergar a todos da mesma forma, sabe? Todo mundo se penalizou muito com essa situação da Isabela, mas muitas outras Isabelas existem por aí, né? E o que a gente faz acerca disso, né? E o que a sociedade propõe para isso? Enfim, e a gente, é como a Luiane falou, né? A gente coloca lá na cadeia como se isso fosse resolver, mas isso tira o problema daqui. Afasta dos meus Mas olhos. afasta dos olhos. Mas o que eu faço por eles, né? Aquelas pessoas que estão lá, elas têm família, elas têm uma história, elas têm alguém que se preocupa em ir lá visitar, em alguém, enfim, e tem todo um contexto. Ela não é uma praga que chegou aqui e destruiu. Não, ela tem um início, meio e fim, ela tem uma história como nós, ela foi criada da mesma forma que nós, simples e ignorantes, né? E a gente ainda tem muito para aprender com tudo isso. E é isso. Não sei por que eu viajei tanto, mas se eu viajei tanto é porque devia ter uma razão. Sim. Vamos, então, passar para o último item, que é o 15, em que a gente fala, em que está intitulado ali, deve se expor a vida por um malfeitor. E aí, Sérgio, espero que a gente tenha conseguido alcançar o que você pretendia para ontem aí. E vamos seguir agora com o tema que seria da Charlene. Eu vou deixar você ler, então, já que esse era o que estava para você desde o início. Deve se expor a vida por um malfeitor? Item 15. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar?
E aqui eu queria destacar quando ele fala que poderá cometer novos crimes. Ele não está dizendo que ele cometerá. É uma possibilidade. Ele pode vir a cometer novos crimes. Então a gente precisa também ter esse olhar de que às vezes a gente sentencia, acha que porque um fez uma vez errado, cometeu erros, vai cometer os erros eternamente. E não, poderá, a gente não sabe do amanhã, né? Quem sabe? Vamos continuar lendo. Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Pois o de que se trata é de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego, socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, a um malfeitor, em suma. Aqui, ele fala, né? Deve-se tratar de saber se se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Socorre-se um inimigo, porque muitas vezes socorremos aquele que deve ser ajudado. Um meu inimigo. Se Deus pede para que eu ame o meu próximo, que eu socorra, mesmo que seja um inimigo, também um malfeitor e um inimigo da sociedade, apesar de ser visto como fazendo um mal para uma coletividade, eu também devo ter o mesmo julgamento do que eu faria se fosse só para mim. Eu fiquei pensando agora o quanto que talvez essa demonstração de carinho ao ser socorrido pode também causar uma grande transformação dentro do ser, né? Porque uma pessoa, para estar afundada num mundo assim de violência e de tudo mais, ela não é uma pessoa que conhece o amor, que sabe o que é você se doar pelo outro, e muitas vezes é uma pessoa muito sofrida. Então, se você, numa situação dessa, vem alguém que não te conhece, que talvez para quem você já tenha até cometido um mal, e arrisca sua vida para te salvar, e e toma uma atitude para te salvar, quando de repente toda a sociedade queria que você sofresse, talvez isso gere dentro dessa pessoa uma mudança, uma transformação, né? Porque talvez nunca ninguém tenha feito algo para que ele realmente fosse salvo. É salvar mais do que a vida, é salvá-lo das próprias trevas, né? Da própria consciência ali, trazer a ele uma outra oportunidade. Talvez a gente não tem como saber, talvez ele não faça nada com isso e volte, como estava lá na pergunta, a cometer novos crimes. Mas talvez seja essa atitude que desperte nele o valor que a vida dele tem, né? A gente não faz ideia do que uma boa ação pode fazer para o outro. A gente não faz ideia do que uma atitude de carinho com aquele que acha que só vai receber da gente um mal, e se a gente reage de uma forma benevolente, a gente não faz ideia de como que o outro vai receber isso, né? E pode ser aí a verdadeira salvar a vida, né, desse irmão. Sim, e aqui, né, quem está se expondo, está expondo a vida, né? Tá, como se a pessoa estivesse em perigos de morte e você está expondo a sua própria vida para salvá-lo. De forma alguma, pede-se na leitura a impunidade daquele que cometeu o mal. A gente precisa responder pelos nossos equívocos, nossos erros. Caso cometa um crime, nós temos leis que regem a sociedade, né? E que precisam ser obedecidas. Então, você não está... que muitas vezes, quando a gente lê, parece que a gente está... eu vou salvar a pessoa que fez a coisa errada e ele vai ficar impune, vai embora, vai ficar livre, vai ficar vivendo como se nada tivesse acontecido. Não, a gente tem a responsabilidade dos nossos atos, de tudo aquilo que a gente cometer de errado, a gente tem leis e precisam ser
obedecidas e respeitadas. Mas isso não impede de eu ter um olhar de irmão para o outro, um olhar de bondade para o outro. Se eu preciso, se tem uma pessoa em risco, eu não devo olhar o que ele fez, eu devo olhar as minhas atitudes. O que eu devo fazer? É todo o bem que está ao meu alcance, tudo que tiver ao meu alcance. Então, Sim. se eu tenho a possibilidade de fazer o bem, então eu devo fazer o bem. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que fazer esperando o retorno do outro, esperando que o outro mude, dependendo da atitude que a gente venha a ter. Não, a gente deve, como você falou até no início, fazer a nossa parte. Acho que você falou isso na prece, fazer a nossa parte, a parte que nos cabe, fazer aquilo que nos compete. Foi no primeiro parágrafo que a gente leu. Foi no primeiro parágrafo, isso. Fazer aquilo que nos compete, a parte que nos cabe. Se eu tenho a possibilidade de fazer o bem, eu não posso deixar de fazê-lo. Eu preciso fazê-lo, exercer a minha parte, a parte que me cabe ali na situação. Se o outro depois vai voltar a errar, vai cair, vai voltar a cometer os erros, vai voltar a cometer os crimes, ele teve a possibilidade naquele momento de reverter a história dele, de ter um olhar diferente. Mas se ainda não conseguir, a gente tem que ter a nossa consciência obedecida, né? Respeitar o que a gente tem dentro de nós, de que precisamos fazer o bem que nos cabe, tudo aquilo que nos cabe, independente do retorno do outro. Exatamente. Eu fico imaginando, porque assim, eu já ouvi muito falar desses hospitais lá no Rio, principalmente na época que eu morava lá, Getúlio Vargas, esses hospitais que estão no centro do Rio, que recebem muito, né? Agora eu não sei como é que tá, mas na época recebiam muito de troca de tiro, essas coisas quando aconteciam, eles levavam tudo para emergência de lá, né? E como que muitas equipes que estavam de plantão tratavam esses irmãos quando chegavam, né? Porque esse daí é bandido, ou esse daí não vale nada, e aí ia deixando na maca ali. Então esse texto ele me remete muito isso, né? Quando a gente lida com a área de saúde, não importa quem é o outro na frente, a gente não tem que ver ali que posição ele ocupa, o que ele fez, a gente tem que ver ali alguém que está precisando daquilo que a gente tem para oferecer, né? Mas, infelizmente, isso é uma realidade. A gente vê, já vi documentários sobre isso, né? Com aquelas vozinhas, aquela coisa que tudo tampado, aquela vozinha de pato comentando. Não, que a gente deixa mesmo, que não sei o quê, enfim. É triste demais. Mas é aquela coisa de você julgar o outro, né? E quantas vezes julga sem nem saber, mas olha para o sujeito e acha que o estereótipo dele ali é um estereótipo de alguém da periferia, ou o estereótipo, não, esse daí tem cara de ser tal coisa. Gente, pela cara. Mas a gente vê isso. A gente infelizmente presencia isso, né? Antes de você continuar, a Virgínia colocou aqui que isso que eu tinha falado, que eu não lembrei mais o que é, lembrou de uma evangelizadora de 6 anos que falou numa aula enquanto viu o desenho da Chapeuzinho Vermelho. Uma outra criança disse, nossa, o lobo é mau. Então a evangelizadora disse, o lobo só é mau porque ninguém ensinou ele a ser bom. Exatamente. As crianças nos surpreendem com reflexões que nunca paramos para ter. Muito boa a história da Chapeuzinho, né? É verdade. Muito fofa essa história do Chapeuzinho. A Luiane disse que usa uma ferramenta que ajuda muito a baixar, minha bolinha quando estou me achando. Eu e Hitler somos filhos amados por ele, de forma igual. Funciona muito bem para mim. Pois é, né? Todos nós. Deus ama cada um de nós. E o que a gente fizer para um desses nossos irmãos, é a ele que faremos, né? Pode seguir, Charlene. Eu te chamo de Chay direto. Eu vejo e falo assim, olha, Chay. Todo mundo me chama de Chay. Não tem problema, não.
Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre a arrancar o desgraçado? É talvez a toda sua vida passada. Foi o que você comentou aí antes, né? Às vezes a gente pensa que você está ajudando só ali naquele momento. Às vezes você está salvando todo um passado, né? De erro, de equívoco, que ele acaba resgatando em um momento em que alguém tem um olhar diferenciado para ele, né? Exatamente. Imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao passado, ou que antes este se ergue diante dele. A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. A reencarnação poderá vir a ser-lhe terrível. Lançai-vos então, ó homens, lançai-vos todos vós, a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem, que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. E ele chama atenção aqui a quem a ciência espírita esclareceu. A gente não pode negar desconhecimento. Não pode A dizer que... doutrina nos traz tantas mensagens esclarecedoras, né? O Evangelho do Cristo, que Jesus nos traz tantos exemplos. Nós temos como Jesus o guia e o modelo mais perfeito, né? Que esteve entre nós. Então, a gente não pode dizer assim, porque eu não sabia, eu ignorava. A gente não vai poder dizer isso, né? A gente tem o livro dos Espíritos, que nos traz tantas respostas a tantas questões, tantas dúvidas nossas, né? E a gente tem os Espíritos trazendo essas mensagens acalentadoras para todos nós. Então, a gente não vai poder dizer, eu não sabia, eu fiz isso porque eu só achava que ele era mal. Quando a gente já tem a mensagem de que o mal, ele não existe, é só onde não... é a ignorância do bem, né? É como a história da Chapeuzinho, que a evangelizadora contou, que o lobo mau, ele só não conhecia o bem, ninguém ensinou a ele o bem. Então, o mal é só a ignorância do bem. É porque o bem não chegou ali ainda, aquele irmão não conhece ainda. Porque quando a gente conhece o bem, a gente se transforma, né? E a gente... Tá na hora da gente... Perdão, continua. Eu viajei, vai. Pode falar. Tá na hora da gente começar a repensar as histórias que a gente conta para as nossas crianças. Sim. Porque, geralmente, a gente, nas historinhas, acaba matando o vilão, prendendo o vilão. A gente não socorre o vilão de verdade. Na historinha da Chapeuzinho, ele come a vovó, e aí depois alguém vai lá e abre a barriga dele para tirar a vovó, e eu não sei que fim dá o lobo. Mas não existe isso de trazer o lobo para dentro de volta, né? Tipo assim, para mostrar para ele o que ele fez. Geralmente, nos filmes, nos contos infantis, tem aquele lado bom e o lado mau. E no final, a gente está fazendo com que as crianças torçam para que aquele malvado morra. E aí a gente fica feliz quando lá no Rei Leão, aquele tio lá malvado morre. Meu Deus, né? A morte não é nada, vai morrer o corpo e o espírito, né? Ele vai continuar ali com as suas tendências, com seus anseios. Então talvez a gente tenha que mudar a maneira como a gente ensina nas histórias. Porque se eu estou mostrando para elas que o bem vence, mas vence a partir do momento em que... Tô me fugindo as palavras hoje, gente, tô ficando velha. Em que derrota esse inimigo, já tá errado. Tá errado. Tudo bem, tem que falar que o bem vence, mas assim, como que esse bem vence? Esse bem vence fazendo o mal pro outro? Tá errado, né? Então, é um momento pra gente pensar. De repente, quando tiver assistindo esses filmezinhos aí, quando terminar, vamos fazer uma rodinha com as crianças e comentar, olha só, podia ser um pouquinho diferente, né? Quem sabe, se ele tivesse recebido um outro tipo de tratamento, ele pensaria diferente. Enfim, eu gosto muito daquele filme do Mega Man. Também tem autores que recontam esses clássicos, né?
essas histórias clássicas infantis com outro olhar. Você vê, às Mas vezes, também as músicas que canta para criança dormir, do Atirei Pau no Gato. Já, assim, meu filho mais velho já tem 16. Então, já na época dele, eu já não cantava mais Atirei Pau no Gato. Já cantava a música de uma nova versão. passado pelo pau. Agora é que Hoje é não atire o pau no gato. pois é. Então, Mas a nossa geração, mudando, né? a nossa geração cresceu Sim, assim, né? Aprendendo atire que o o pau bem no vem gato. mal na base da guerra. E tá na hora da Olho gente por olho, dente repensar por isso, dente. justamente. Já foi, estamos bem distantes, né, da lei de Talião, não existe mais, não cabe Não, mais ela pra até gente. existe, mas não somos nós que aplicamos, né? É a divina providência que sabe o que é que cada um de nós deve Melhor para cada receber. um. Exatamente, dentro daquilo que a gente já fez. E é isso, né? Você terminou ali? Eu nem lembro. Acho que não, faltou a última frase, não? Aí falta a última, isso. Todavia, não tendes que indagar se o fará ou não. Socorrei-o, portanto, salva-o. Obedeceis a essa voz do coração, que vos diz: podes salvá-lo? Salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Então é aquilo da gente ouvir, a gente tem as leis de Deus na nossa consciência, né? A gente sabe o que a gente precisa fazer. Então aqui ele fala, ouve essa voz no seu coração que pede para salvá-lo e salva-o. Só salvam, né? Sem questionar. É só fazer o bem sem pensar se o que o outro vai me trazer de volta, o que o outro vai fazer, o que ele vai fazer depois. Não. É fazer a parte que nos cabe. Fazer todo o bem. Tem a questão do Livro dos Espíritos, a questão 642, que Kardec pergunta: bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? E os espíritos respondem: não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo mal que resulte do bem que não haja feito. Então não basta apenas não fazer o mal, precisamos fazer todo o bem que tiver ao nosso alcance. Então, se a gente pode fazer, é nosso dever fazer. Exatamente. A Ângela Prado disse que quando pago o mal com o mal, peraí, eu estou perdendo a oportunidade de fazer algo diferente do que fiz no passado, onde fui eu o agressor, deixando de oportunizar ao outro o exemplo de amor ao próximo. Vamos lá. A Divina Providência aplica somente a lei de amor e progresso. A Alessandra comentou da música do He-Man, se não me engano, que o bem vence o mal. Eu tenho a força, sou invencível. Só para quem tem 18 anos, né, essa musiquinha. É verdade. Nossa idade. E é isso aí. E só para finalizar, a gente falou sobre os criminosos e tudo, né? Se a gente deve socorrer e tal. Mas, na verdade, no âmbito maior, a gente está falando de criminoso e tudo, mas aquele irmão que pensa diferente de nós, ele já é pra gente um desafio, né? Sim. E quantas vezes a gente tem aí grupos rivais em futebol, até em religião, infelizmente, política, né? Exato. E aí a gente vê troca de ofensas, enfim, tudo isso. E a gente não consegue enxergar o outro verdadeiramente como irmão ainda. Mas a gente precisa internalizar esse evangelho aí e fazer esse esforço. Estamos no caminho. Busca todo dia, um dia por vez, né? Todo dia Exato. a gente vai buscando, Nem que a gente tentando. Por exemplo, eu não tenho esse problema não, tá, gente? Mas eu vou falar aqui só como exemplo. Eu sou vascaína, né? Aí geralmente o vascaíno tem aquela coisa do anti-flamenguista. Então, Senhor, hoje eu vou rezar por todos os flamenguistas. Força a barra, gente. Eu não concordo com esse tipo de pensamento. Então eu vou rezar por todo mundo que tem esse tipo de pensamento hoje, porque hoje eu quero estar perto deles, eu quero emitir para eles as minhas vibrações. Vamos fazer uma listinha de tudo aquilo que incomoda a gente e a gente vai fazer prece por isso.
é o exercício, não vai sair de forma natural, porque a gente ainda Não é não, de um não dia tem. para o outro, né? Mas se a gente não exercitar, se a gente orar só por aqueles que a gente acha que merecem o nosso amor, a nossa compaixão, a gente está lascado, né? Verdade. E Então, agora? finalizamos. Vitor vai tocar uma música e a gente vai fazer a prece. Que bom, que bom. Muito obrigada, Dora, mais uma vez, pela oportunidade. Hoje você já esteve ainda mais leve do que na primeira vez. Foi muito hoje bom. eu estou um pouquinho menos nervosa. Muito obrigada. Deixa eu ajeitar aqui. Vem, Vitor, pra cá. Bom dia, Vitor. Bom dia. Bom dia para todos. Coraçãozinho para vocês. A música que eu acredito que meu coração acha muito bacana no momento para os estudos, se chama Aurora, de Tim Vanessa. Porque é uma música que transmite a esperança de que o lobo pasta junto ao cordeiro e os anjos andariam com os homens que volitam no amor da missão. Então, um dia todas as querelas, as brigas, os queixumes, os crimes deixarão de existir e a aurora se aproxima. Depende só de nós. Uma grande noite abala a terra, que se abate, treva imensa, mas não sem estrelas. Passados milênios, um abrasamento tisma o horizonte, clareando esperança, rumo a um novo amanhecer. Bem-vinda, aurora. A terra sofreu noites convulsivas, perdeu lágrimas argentes, mas majestou-se. No parto regenerativo deu-se a luz na remissão. Bem-vinda, aurora. O lobo pasta junto ao cordeiro. Crianças brincam com a serpente e os anjos andarilham com os homens que volitam no amor da promissão. Bem-vinda, alvorada, arte fazendo belo bom, entreflorindo olhar. A aliança homem-deus já não é só arco-íris, é comunhão. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz. Bem-vindo dia, bem-vindo dia, bem-vinda luz.
Orla em minha luz. Muito obrigada, gratidão. Muito obrigada mais uma vez por nos presentear com essa canção. E eu vou deixar para vocês, então, o encerramento com a prece. Muita gratidão, Charlene. Que você possa estar conosco mais vezes. Obrigada. Deus, nosso Pai, infinito amor e infinita bondade. Te agradecemos, Senhor, por nossas vidas, por nossa saúde, por nossa família. Te pedimos, Senhor, que suas bênçãos sejam derramadas sobre toda a humanidade. Que a tua luz bendita chegue em todos os campos desse planeta, levando o consolo, o acalento, a esperança a todos os corações que tanto anseiam por ti, Senhor, mesmo sem saber. Te pedimos, Pai, que os teus anjos guardem e protejam todos aqueles que estão enfrentando desafios íntimos, desafios em relação à sua saúde física, em relação à sua saúde emocional. Nesse grande momento em que somos convidados a ter um olhar diferente para o mundo. Leva, Senhor, o teu conforto, o teu amor, a tua paz a esses corações. Te pedimos por todas as pessoas que encontram-se em leitos de hospital, por todos os profissionais que atuam direto ou indiretamente no combate a essa pandemia. Que possamos, Senhor, tirar todo o aprendizado, sermos bons alunos neste momento de prova, de teste em que toda a humanidade passa. Para que o amor vibre, pulse em nossos corações. Para que possamos nos olhar de forma fraterna, como verdadeiros irmãos. Gratos somos, Senhor, por todo o aprendizado. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja e assim será, se Deus quiser. Beijo grande, Charlene. Muito obrigada. Obrigada, Dora. Todos um Obrigada excelente. mais uma vez. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.